Graças a Paz, mais uma manhã com vocês neste quadro com Café com Reflexão. Mais uma vez gostaria de trazer 3 palavrinhas iniciais. Faça sua inscrição, inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Amém? E gostaria de ler para vocês nesta terça-feira, o Salmo 111, versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Quando nós estamos falando acerca de temor ainda, este conceito de temor, ainda ontem falei para vocês o temor como sendo uma real atmosfera do céu, e também falei do temor como sendo uma real atmosfera do inferno, Tipo do temor como real atmosfera do céu, que manifesta a glória de Deus. Tipo de temor que é genuíno, a real atmosfera do inferno, que necessariamente te distancia da glória de Deus cada vez mais. Porque então ainda falei para vocês, eu precisei para cada um, para os que me ouviram, ontem ainda, o conceito do temor segundo o mundo e o temor segundo Deus. Bem como no quadro do arrependimento também, o segundo Deus, segundo o mundo. Segundo Deus, o arrependimento segundo Deus é para vida, e o arrependimento segundo o mundo é para a morte. E assim também o conceito da sabedoria nesta proposta bíblica, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nesse contexto do Salmo mesmo, e revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Com isso, irmãos, precisamos buscar a Deus em temor e sempre pensar no Senhor antes de falar qualquer coisa ou antes de tomar qualquer tipo de decisão. Quando estamos falando de temor, no nosso Brasil, e principalmente no nosso Brasil central, o temor também ele está muito sugestionado a mitos, a contos, e também está muito sugestionado a crendice popular. Mas quando nós estamos falando de temor no conceito bem mais amplo, bem mais elaborado e trazendo este aspecto da exegese mesmo do termo, em relação ao cristão e para com Deus, só pode ser temer a Deus aquele que é sábio, e eu diria que todos quantos são sábios mesmo deste ponto de vista, trabalhando bem este aspecto aqui da mística mesmo, você só pode atestar a sua sabedoria caso você tema Deus. O risco é que a mística da fé em Cristo Jesus te traz a consciência da realidade verídica e verdadeira de Deus, e a mística da fé voltada única e exclusivamente para o mundo te faz crer em contos, te faz crer aí em lendas, o Curupira, Mula sem cabeça, lobisomem, e assim por diante. Começar o dia levantando com o pé direito, porque se começa com o pé esquerdo, isso dá azar. Então tudo isto são fábulas profanas propostas pela própria palavra de Deus. Paulo está escrevendo isto e falando que tudo isto são tipos de fábulas profanas, que nada traz de crescimento e de enriquecimento. Mas quando nós falamos de sabedoria que leva ao temor mesmo, toda sabedoria ela leva ao temor, e aqui levando para o temor não desta mística da fábula, mas temor para a realidade da própria existência de Deus, nos faz estarmos cada vez melhor do ponto de vista do aprendizado da palavra de Deus e do conhecimento do próprio Deus. E este conceito de sabedoria é melhor aprender a temer a Deus, como alguns personagens na Bíblia, como José, E José aqui ele tem até algo interessante como temor,
capítulo 39 de Gênesis, de 7 a 13, nos traz uma narrativa de José. Este é um exemplo de jovem que sempre teve temor de Deus em sua vida. Ele fugiu do pecado, temeu a Deus e ao seu patrão, por isto não cedeu à tentação. Foi humilde e temente a Deus em todos os momentos de sua vida, desde sua casa entre os seus irmãos até quando estava na prisão e mesmo no próprio palácio como governador. Então, assim, este é o tipo de temor que é remontado em nossa mente, em nossa consciência, como princípio da sabedoria. A gente vai perceber este José tendo esta abordagem toda. E, assim, José, ele vive uma vida protegida pelo Senhor que, neste contexto, exaltou a condição do próprio José na sua humilhação e, assim, trazendo isso para a vida do cristão, né? Todo cristão temente a Deus, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele vai compreender a necessidade de humilhar-se perante Deus e exaltar o nome santo deste Deus que é todo-poderoso. E quando mais você de fato teme, mais você aprende, e quanto mais você teme, mais você se humilha, e quanto mais você teme a Deus, mais você tem esta questão de saber como se portar e se relacionar em detrimento às várias circunstâncias que hão de surgir na sua vida, seja os pratos que o próprio Egito te ofereça, né? Como no caso aqui de José, a própria mulher de Potifar se insinuando a ele a ponto de ele fugir desta mulher e ela segurar parte da sua vestimenta nas mãos para acusar o próprio José. Ele vai para a prisão, mas mesmo assim ele nem difama esta mulher também e ele nem difama o seu senhor, o próprio Potifar, e vai ficar ali porque ele tem como argumento de temor não homens, mas o próprio Deus. Então ele está mostrando esta questão de subserviência, de humildade perante o seu pai, perante seus irmãos, perante Faraó, né? Antes Faraó no Egito, perante Potifar mesmo, no próprio presídio aqui, e quando sai do presídio, perante Faraó, como governador do Egito, ele está mostrando este princípio da sabedoria que é o temor. Foi um jovem que pôde trazer esta consciência do temor em tudo que fez. E quando o cristão de fato atesta a veracidade do temor na sua vida, como sendo o princípio da sabedoria, de fato, ele pode atestar ser sábio, e esta sabedoria é alguma coisa que o mundo e que circunstâncias adversas não pode extraí-la ou subtraí-la do seu coração, porque antes de ela chegar no seu coração, ela está na mente, e aqui um trocadilho, antes dela chegar na sua mente, ela já está no seu coração. Então, se alguém tenta atacar o seu coração para tirar o seu temor, você tem uma razão para isso. Se alguém tenta atacar a sua mente para tirar o temor, você tem uma emoção para isto, temer ao Senhor. E quando a gente caminha neste processo do temor do Senhor, então a gente vai compreender que a única coisa que a gente quer nesta vida é se exaltar, é crescer, é se opor, impor, propor, né? E até mesmo sempre dando a razão em muitas circunstâncias, mesmo para a parte errada, porque sabendo que no processo da humilhação também a Bíblia está falando aquele que se humilha, este será exaltado, né? Então o princípio da sabedoria traz como referência o temor do Senhor, e o temor do Senhor nos faz ser exaltado pelo simples fato da nossa capacidade de nos humilharmos perante homens e perante o próprio Deus. Com isto, que esta terça possa ser uma terça onde você possa refletir bastante do ponto de vista do temor, mas não do temor das místicas, nem do temor também dos contos de fadas, nem das fábulas profanas, mas do temor necessário ao Deus necessário, que é único, que é verdadeiro, que pode salvar a sua vida, te proteger, te livrar de todo mal. Pode tirar você de uma condição
de um poço, como os irmãos de José cavou para jogá-lo, e depois do poço para um arcabouço, um presídio, um tipo de masmorra até, de época também, para sair dali do próprio cárcere para assumir o trono do governo do Egito, não é? Então, que o Senhor possa te dar sabedoria para que você possa ter uma terça-feira vitoriosa e que você possa prevalecer, mas não na arrogância, mas no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Fiquem na paz. Deus os abençoe rique e abundantemente. Beijo na alma, beijo no coração.